Brasil, Zona de Retaguarda. Assista agora a palestra inédita do ex-chefe de telecomunicações do SNI, Coronel Enio Fontinelli. O tempo. Antigamente, os homens andavam muito mais devagar. Se a gente pudesse construir uma ponte de uma altura fantástica e lá de cima olhar o rio dos homens correndo lá embaixo, a gente ia verificar que houve um ponto de ruptura entre a velocidade de hoje e a morosidade de ontem. Não faz tanto tempo assim. O divisor de águas foi a Segunda Guerra Mundial. Até o final da primeira metade do século, o mundo era um. Na segunda metade do século XX, o mundo se transformou inteiramente. Tudo isso como legado da guerra. Nós estamos fazendo uma filmagem. Essa filmagem só é possível por causa da tecnologia desenvolvida na Segunda Guerra Mundial. Da mesma forma, os foguetes que vão à Lua, os satélites, os automóveis, o computador, principalmente o computador, tudo isso é fruto da Segunda Guerra Mundial. Então ela nos deixou um legado fantástico, mas ela não deixou só o bem. Houve legados da Segunda Guerra Mundial que foram fantasmas que acompanharam as nossas gerações e ainda vão continuar acompanhando por um bom tempo. A bomba atômica e o míssil intercontinental. No momento mesmo em que os aliados estavam derrotando o eixo e assinando um tratado de paz, os dois contendores que ali já se unhavam já estavam preparando uma nova guerra. Então, daquele tratado nascia uma guerra muito pior, que durante muitos anos a gente chamou de Guerra Fria, mas que de fria não tinha nada. Só para dar um exemplo, Hiroshima e Nagasaki, ambas destruídas por uma bomba, cada uma, de 15 quilotons. 15 quilotons representam 15 mil toneladas de dinamite. E a devastação que foi criada ao redor do ponto de impacto foi tamanha que fez os japoneses caírem de joelhos e o mundo ficar estressado. A bomba que foi lançada em Hiroshima e a bomba que foi lançada em Nagasaki eram bombas pequenas. Esse tipo de bomba hoje serve como espoleta das bombas de 1 megaton, que são aquelas que estão dispostas nos mísseis intercontinentais de hoje. Cada ogiva atômica de 1 megaton tem 60 vezes mais potência do que a bomba que foi lançada em Nagasaki. E cada bichinho desses leva 8. Já pensaram do poder destruidor disso aqui? A quantidade de armas atômicas estocada, manuseada pelos dois lados em confronto, no caso a OTAN e a União Soviética, era tamanha essa quantidade que se alastrou pelo mundo, junto com o pânico, a ideia de que nós estávamos caminhando para o fim do mundo. A série de filmes e livros escritos sobre a catástrofe do fim do mundo. Isso tudo provocado e alimentado pelos dois lados em confronto. Na verdade, a gente, para entender o que significa o fim do planeta Terra, a gente tem que entender um pouco de bomba atômica. Aqui está uma bomba de 1 megaton, essa que eu disse que está montada nos mísseis intercontinentais de hoje. Este é o efeito de uma bomba de 1 megaton, aquela que está mobiliando os mísseis intercontinentais de hoje. Não todos, mas basicamente.
Considerando a bomba de um megaton, vamos ver qual é o efeito destruidor dela. Porque aí a gente entende o que significa o fim do mundo. Se considerarmos o ponto de impacto, num raio de 3 quilômetros, todas as pessoas desabrigadas morrerão. Se nós estendermos esse raio para 7 quilômetros, metade das pessoas desabrigadas morrerá. Se estendermos esse raio para 12 quilômetros, aí não há mais certeza de morte. Há ferimentos provocados por estilhaços, por vidros quebrados, por carros batidos, por pessoas em pânico, multidões. Mas não há uma previsão de morte pela bomba, e sim por algum dos efeitos dela. E se o mundo tivesse prestado atenção ao volume imenso de dinheiro que foi gasto na defesa civil, nos abrigos atômicos, se o mundo soubesse que embaixo de Pequim existe outra Pequim, se o mundo soubesse que os metrôs do Canadá foram construídos a uma profundidade capaz de servir como abrigo atômico, se o mundo soubesse que a Suíça já construiu abrigos suficientes para a totalidade da sua população, e se a gente soubesse que a tecnologia disponível depois da guerra permite a informação tão rápida e muito mais rápida do que a velocidade do míssil, a gente saberia que há tempo suficiente, até para uma cidade como Nova York, a partir do alarme e até a explosão, toda se abrigar. Desde que haja treinamento e defesa civil. Mas foi isso que o mundo construiu debaixo dos nossos olhos e nós não vimos. Você pode jogar os 300, 400 mísseis soviéticos sobre os Estados Unidos e o máximo que vai acontecer é destruir uma área não maior do que a ilha de Manhattan. Estou exagerando um pouco para fazer bastante impacto. Mas o país não vai ser destruído. A intenção da bomba era destruir a população. Mas a defesa civil não vai permitir que isso aconteça. Eu falei do alcance de 12 quilômetros, mas eu não falei no efeito pior. O efeito pior é a nuvem radiativa. Porque quando a bomba estoura, forma o cogumelo lá em cima, esse cogumelo vai dar origem a uma nuvem radiativa. E o impacto de temperatura entre ele, que está muito quente, e a atmosfera, que está muito mais fria, vai provocar chuva. E essa nuvem de chuva radiativa vai caminhar ao sabor do vento. Então, imaginem 400 bombas, 500 bombas explodindo ao mesmo tempo. Porque a guerra nuclear não dura 24 horas. Ninguém imagina uma guerra nuclear no dia seguinte. No dia seguinte está todo mundo correndo para os seus abrigos, para as suas novas tecnologias, para as suas novas estratégias. A guerra vai durar 24 horas. Mas nessas 24 horas, a interação de todas as nuvens radiativas em cima do território, flutuando ao sabor do vento, vai contaminar tudo. Mas o que eles não disseram para a gente é que era mentira a destruição do mundo. Era uma grande mentira para fazer com que o mundo achasse que havia um equilíbrio do terror. Foi uma propaganda bem sucedida. E isso por quê? Isso porque a Terra não obedece aos homens. A natureza não nos obedece. E a natureza da Terra dizia o contrário. A natureza da Terra dizia que o ar que nasce no polo, assim dizer, né, é contínuo, mas vamos supor que nasce no polo, nasce frio, e percorre a superfície terrestre até o Equador, que é o nosso ponto mais quente. Aí ele se eleva, porque ele encontra o que vem do outro polo, e os dois se elevam juntos, e voltam para o polo que deu origem. Isso significa que as atmosferas do hemisfério norte e do hemisfério sul jamais se misturam. O vento que venta lá
não venta cá. Isso é fantástico. Até porque as correntes marítimas obedecem o mesmo princípio. O mar que mareia lá, não mareia cá, exceto por alguns acidentes topográficos da Terra. Uma maré que entra por um buraco, não há como deter. Mas, basicamente, as águas de lá não se misturam com as águas de cá. E isso é da maior importância. Por que é da maior importância? Porque se houver uma guerra mundial ao norte do Equador, não restará mais terra não contaminada, a não ser no hemisfério sul. E olhando o mapa mundi, a gente vê nitidamente quem é que ia aproveitar o quê? Por causa da proximidade, dos laços históricos e até mesmo por causa da capacidade de defender. Nota-se nitidamente que a América do Sul está voltada para o Atlântico Norte, que é a área da OTAN. Que a África Meridional está voltada para a Rússia. E que a Austrália, a Oceania, está voltada para a China. Então, essas eram as únicas possibilidades de zona de retaguarda para a guerra nuclear. Zona de retaguarda quer dizer aquela que pode fornecer os suprimentos necessários à manutenção, à sobrevivência do ser humano ao norte. Constatado que a sobrevivência do hemisfério norte depende de uma zona de retaguarda no hemisfério sul, para cada um dos contendores, é óbvio, pela localização geográfica, pelas tradições históricas, pelos laços de amizade entre os países ao longo do tempo, ao longo da história, que a América do Sul está debruçada em cima da zona, é a zona de retaguarda natural da OTAN, porque ela está debruçada sobre o Atlântico Norte. Que a África é a zona de retaguarda natural da União Soviética. E que a Austrália é a zona natural da China. Então, dito isso, por razões que não me cabem comentar, o bloco ocidental teve muito mais sorte. Porque pegou uma zona de retaguarda que, primeiro, não precisava ser dividida. Porque o Brasil, em si, por si só, é um continente. E era muito mais fácil trabalhar num país único do que num monte de países, como é o caso da África. Onde guerras internas entre tribos, falta de limite geográfico entre o sul e o norte, são terrenos contínuos, não há uma fronteira física, são fronteiras políticas. Diferentemente do Brasil, que a calha do Amazonas separa nitidamente o hemisfério norte do hemisfério sul. É claro que a Argentina, Paraguai, Uruguai também se viriam como zona de retaguarda, porque eles também não vão ser contaminados. Mas para que cuidar deles se você tem o Brasil todinho inteiro, um país único, à tua disposição? Agora, a mesma coisa não era verdadeira para os russos. Porque, embora eles tivessem a capacidade de transformar a África Meridional em zona de retaguarda, eles não conseguiram, apesar de todos os esforços. Vocês estão lembrados, cara, até os cubanos foram mandados pelos russos para a África, para combater aquelas brigas locais. Mas não tiveram muito sucesso, né? Não tiveram muito sucesso. A África não conseguiu se desenvolver. E com relação à Austrália, que está debruçada em cima da China, praticamente, descobriram que lá só tem canguru. Dito isso, praticamente não precisa demonstrar a enorme vantagem do bloco ocidental, da OTAN, sobre os oponentes. Constatado isso, a grande vantagem do Brasil como zona de retaguarda para uma guerra nuclear ao norte, os estrategistas da OTAN, e eu me permito daqui para frente falar dos Estados Unidos, porque era a potência da OTAN, era o embasamento de toda a estratégia da OTAN. Então os estrategistas americanos olharam para o Brasil com aqueles olhinhos de o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos aproveitar isso? O que é preciso ter uma zona de retaguarda? Água, grãos, minérios, um parque industrial e
o direcionamento de tudo isso para a população necessitada, que no caso eram os países ocidentais. Estou vendo a imagem de um estrategista americano abrir um mapa do Brasil, assim, em cima da mesa, e identificar o que existe lá que a gente pode aproveitar. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil é um país monotonamente litorâneo. Toda a população brasileira se concentrava no mar. Então, o estrategista pensou, vamos fazer uma transferência de recursos do sul para o norte pelo oceano, porque o Brasil está aí no oceano. Aí alguém do lado dele cutucou e disse, não, que isso? Porque a Rússia está na África. Então essa zona aqui é zona de conflito no dia seguinte ao da guerra nuclear. Aqui vai ter uma guerra convencional, lutando pelos recursos existentes no hemisfério sul. Então traz essa linha de exportação para dentro do país. Não deixa do lado de fora. Não deixa perto dos russos. Então o estrategista americano, o que fez? Traçou uma grande seta. É aqui o nosso corredor de exportação. Mas não tem nada aí. O Brasil não desenvolveu isso. Aí vai começar todo um trabalho paulatino, pensado, necessário para transformar o Brasil numa zona de retaguarda, mas de uma forma sutil. Você não pode chegar e invadir um país e dizer, olha, você tem que botar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. A forma de fazer isso tem que ser sutil. E qual é a sutileza do estrategista? Ele foi procurar o que significava para o Brasil desenvolvimento. Porque todo brasileiro queria transformar o Brasil num país viável, numa potência. Era o sonho do Brasil. Levantar o gigante que estava adormecido em berço esplêndido. Mas na nossa Constituição, desde 1904, existia a convicção de que era preciso interiorizar a capital. A Constituição de 1904 já falava em Brasília. O estrategista não deixou passar, não deixou barato. Primeira providência para construir o corredor foi construir Brasília. Agora, olha, nós estamos... Agora, tem uma visão mais ou menos não, completamente ampla do que foi feito nesse período. Entre o sonho da zona de retaguarda, entre a seta vazia e qual foi o resultado de todos os esforços para fazê-la um corredor de exportação debruçado sobre o Atlântico Norte. Brasília, rodovia Belém-Brasília. Olha aqui, Belém-Brasília, transformando Belém, aumentando o porto de Belém para que ele tivesse capacidade, tonelagem suficiente para exportação. Nessa exportação, leia-se, exportação para as populações atingidas. Agora, só que a rodovia Belém-Brasília foi construída apenas como o abre-alas de outras duas vertentes muito mais poderosas do que uma rodovia. Uma ferrovia de grande porte e uma hidrovia de grande capacidade. Então foi imaginado pelo estrategista, desde lá, a ferrovia Norte-Sul, que saía de Brasília, perto de Brasília, e ia até o porto de São Luís. Se chama Porto de Itaguaí, em São Luís. Aí estava completado o transporte. Mas transportar o quê? O quê? Quando Juscelino pensou que estava imaginando Brasília, ele estava cumprindo um dever de casa que ele não sabia que tinha sido dado pelos que estavam financiando o projeto. E ao mesmo tempo que ele construiu Brasília e pensou em construir a rodovia Belém-Brasília, ele também mandou irrigar o Cerrado, que era uma área inóspita e que, de repente, foi transformada na maior produtora de grãos por quilômetro quadrado do mundo. Um capital japonês. Que depois da Segunda Guerra, nós sabemos, o Japão foi invadido pelos Estados Unidos politicamente e até foi proibido de ter exército. Então,
A irrigação do Cerrado propiciou a geração de grãos. Era uma coisa necessária. E a água? Bom, o aquífero amazônico, ele por si só é maior do que o segundo aquífero, que é o do Atlântico, que já era o maior do mundo até o outro ser descoberto. Então o Brasil detém mais de 2/3 da água mundial. Então, para os estrategistas do Norte, isso ao longo de vários anos estavam sendo resolvidos os problemas. O problema da água estava resolvido, o problema dos grãos estava resolvido, o problema de como transportá-los para o Atlântico Norte estava resolvido, e o resto, tudo simultâneo. Nós sabemos que a vocação mineralógica brasileira estava em Goiás e Minas. Minas Gerais, por sinal o nome. As nossas minas estavam repousadas sobre Goiás e Minas Gerais. Não por coincidência, nesse período, foi descoberta uma só zona, uma só, Carajás, que era mais do que o triplo das outras duas juntas. Com uma vantagem extra, é que Carajás, por necessidade de exportação, e são os empresários brasileiros que precisavam exportar os produtos de Carajás. Primeiro precisavam transformar alguma coisa aqui, e essa transformação exigia energia elétrica. A energia elétrica era indisponível na região. Aí nasceu a necessidade de construir Tucuruí, a segunda maior hidrelétrica brasileira aqui. Exatamente para fornecer a energia necessária para a transformação dos minérios em produtos exportáveis para sair por que porto? A ferrovia Carajás, que vai até São Luís de novo. Então esses dois portos, Manaus Belém e São Luís, foram previamente escolhidos e exponencialmente desenvolvidos para atingir a capacidade exportadora que hoje eles têm, e que na época não tinham quase nada. Tá bem, falamos nisso. E a capacidade industrial, onde está? Ela não está, ela já estava. São Paulo sempre foi a locomotiva do Brasil. A nossa indústria estava localizada exatamente no pé do corredor. Não precisava fazer mais nada. Era só desenvolver São Paulo. A indústria de São Paulo. E nós sabemos o que aconteceu com a indústria de São Paulo na segunda metade do século XX. Então está aí. O corredor de exportação da zona de retaguarda, que eu chamo de ZR Brasil, debruçada sobre o Atlântico Norte, para atender às necessidades da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, fundamentalmente formada pelos países ocidentais. Enquanto isso, coitada, a Rússia estava quebrando cabeça lá na África e a China nem pensava em entrar na Austrália porque ia encontrar canguru. Sim, porque para os estrategistas do Norte, era óbvio que eles detinham a zona de retaguarda em melhores condições do que o bloco oriental. Mas eles sabiam também que não podiam ficar parados, porque no day after, a guerra convencional, que certamente se seguiria, ia ser travada aqui no Hemisfério Sul. Mais precisamente no Atlântico Sul, porque a África está com a Rússia e o Brasil está com os Estados Unidos. Eles vão se confrontar, é aí. Então pensaram logo na defesa. O que fazer para defender essa zona de retaguarda que nós já conquistamos? A defesa tinha que ser por terra, mar e ar. Agora, olha, pelo ar, tinha que ter uma superioridade aérea incontestável para poder trafegar no corredor de exportação. Agora, só que essa possibilidade de superioridade aérea passava por um fenômeno, um fator indispensável e que o Brasil não dispunha. É o controle aéreo. Então era preciso criar no Brasil um sistema de controle aéreo capaz de identificar aeronaves que vêm e capaz de enviar aeronaves que vão. Aí o estrategista coçou a cabeça e alguém disse para ele: fulano, o Brasil tem uma característica que os outros países não têm. É que são os militares que tocam a aviação civil. Agora, como esse controle, se houver dinheiro que a gente bote lá para fazer o controle aéreo,
como esse controle aéreo vai estar na mão de militares, eu duvido que eles não façam a defesa aérea simultaneamente, porque é uma questão só de software, os radares estão lá. Então, o Brasil criou, para essa defesa aérea, um negócio chamado Sindacta. 4 centros de controle, pegando todo o nosso território. Manaus, Recife, Brasília e Curitiba. E o nome é sugestivo, Sistema Nacional de Defesa e Controle de Tráfego Aéreo. O defesa aí foi proposital. Com relação à superioridade naval, é inimaginável pensar que um porta-aviões brasileiro, que aliás nós só temos um, o São Paulo, pudesse confrontar um porta-aviões soviético. Como também é inimaginável que um contra-torpedeiro brasileiro ou um caça-submarino brasileiro pudesse achar e enfrentar um submarino atômico da Rússia lá no fundo do oceano. Então, igual à superioridade aérea, quem vai fazer isso são os americanos, ou é a OTAN. Os navios que vão estar defendendo as nossas costas não são nossos, são deles. A guerra está ocorrendo no Atlântico Sul, nesse momento, mas é entre Rússia e Estados Unidos. Brasil e África não tem nada a ver com isso, é uma guerra entre eles. Mas, da mesma forma que no controle aéreo era necessário construir uma série de radares, também na guerra no mar, os navios furam, são atacados, incendeiam, enguiçam, fura o pneu. Então, é preciso um estaleiro para consertar. E o Brasil não tinha. Então, durante todo esse processo, de repente, o Brasil virou um construtor de navios de grande tonelagem. Surgiram estaleiros no Brasil capazes de construir e reparar navios de grande capacidade. Só como exemplo, todos os superpetroleiros da Petrobras, esses navios enormes que carregam petróleo, foram construídos em estaleiros brasileiros. A contribuição nossa para a defesa naval era o estaleiro. Com relação a tropas e equipamentos, esquece. Esquece porque é americano mesmo. Entre combater o russo ou o chinês com as nossas forças e deixar que os Estados Unidos entrem no Brasil e defendam, não há dúvida. Quem vinha para cá defender o território eram as tropas da OTAN. Agora, a gente viu a linha do Equador. A gente viu onde é que começa o hemisfério norte e termina, igualmente o sul. Mas sempre há o perigo da invasão pela Amazônia. Está aí Cuba e Venezuela que não me deixam mentir. Mas, não só a Amazônia, por si só, já é um obstáculo considerável, como a possibilidade de a gente ter tempo de reagir é infinitamente maior do que em qualquer parte do território. Então lá, não precisava ter uma defesa física constante, bastava um cordão de vigilância. E foi isso que foi feito. Essa vigilância foi concretizada através do projeto Calha Norte e do Silvan. O projeto Calha Norte, para quem não sabe, foi um projeto imaginado pelo governo federal para dar presença federal em toda a nossa fronteira amazônica, do Amapá ao Acre. Mas, no final, só nasceram os pelotões do Exército espalhados nessa fronteira, que era o interesse da zona de retaguarda. Então, esse cordão do Exército lá não serve para defender, ele está lá só para vigiar, para dar tempo para avisar que o inimigo está chegando, porque a floresta amazônica é o intervalo que as forças de segurança precisariam para confrontar o ataque vindo de lá. Da mesma maneira o CIVAM, é um sistema de vigilância aérea da Amazônia. Vigilância aérea da Amazônia. O próprio nome diz que ele não se trata de defesa, é vigilância. É para alertar a base de defesa que está em Manaus, do Sindacta. Tá? Então, foram concretizados o Sindacta, como eu falei, os estaleiros. A indústria bélica brasileira nasceu
da necessidade de produzir aqui os tanques que fossem perdidos em combate. Porque lembrem-se, as fábricas dos tanques lá no hemisfério norte estão comprometidas no day after. É preciso trazer para cá a capacidade de construí-los. Então São Paulo, que já tinha uma indústria firme, estabilizada, também foi dotada de indústria bélica. Num sindicato fechadíssimo, que é o dos exportadores de armamento, de repente, com um passe de mágica, foi aberto um canal para o Brasil ser um exportador de armas. E na segunda metade do século XX, o Brasil foi um grande exportador de armas. Fabricou carro de combate, carro sobre pneumáticos, sobre lagartas, mísseis, lançadores de mísseis, munição. O Brasil se tornou um grande produtor de munição. Até os fuzis automáticos do Exército são comparáveis aos americanos. A indústria bélica brasileira nasceu, assim como a nossa indústria aeronáutica. A Embraer é fruto da mesma necessidade de construir aviões aqui. Claro, não com os nossos cérebros, nem com as nossas mãos. Com mãos e cérebros estrategistas americanos. E os aeroportos internacionais, que era uma necessidade óbvia para o desenvolvimento do país, eram as pistas ideais para pouso e decolagem dos aviões superjatos. Está aí. Como é que foi planejada a defesa da zona de retaguarda. Mas, no dia 22 de março de 1983, guardem bem essa data. Aliás, pensa que idade você tinha, o que você estava fazendo? Você já era nascido? Pensa no que você estava fazendo nesse dia, que a Guerra Mundial nunca esteve tão próxima quanto nesse dia. Nesse dia podia ter acontecido a Terceira Guerra Mundial atômica. Porque, poucos anos antes, a Rússia e os Estados Unidos tinham assinado um tratado cujo nome, pelo menos a denominação popular, era a antítese de um tratado. Tratado de Não Defesa. Que nome estranho. Tratado de Não Defesa. Quer dizer, eu vou brigar com você. Vamos combinar o seguinte, ninguém se defende. Difícil. Mas o Reagan, nesse dia, desnudou o que eram esses tratados, o que era esse tratado. Porque ele foi para a televisão americana e declarou, ao vivo e em cores, que os Estados Unidos estavam iniciando a construção de um escudo espacial capaz de destruir os mísseis inimigos no ar. O Reagan dizendo assim, olha, eu vou construir um escudo espacial e vocês não vão conseguir me atacar. Acabou o equilíbrio do terror. Agora só quem aterroriza sou eu. Olha o perigo disso. Claro que não estava construído o escudo. Ele ia levar 7, 8, 10 anos para ser materializado. Mas a ameaça já estava feita. Esse projeto, ele teve um impacto tão grande que o senador Ted Kennedy deu um apelido que pegou. Star Wars. Então, o Star Wars foi o fantasma que se levantou do túmulo e envenenou ou concretizou nas cabeças soviéticas uma coisa inimaginável. Nós não temos tecnologia nem dinheiro para acompanhar o ritmo do desenvolvimento do escudo espacial americano. Aí, os cérebros soviéticos, principalmente os cérebros militares soviéticos, disseram assim, bom, se é para ter esse escudo, é melhor a gente atacar antes. Por isso é que a Guerra Mundial foi iminente. Eles tiveram a tentação de atacar. Então, quando esse panorama apareceu, algum luminar
lá no Comitê Central do Partido Comunista Russo, disse assim, peraí, deve existir uma outra forma de atacar o mesmo problema. A gente pode retardar o processo deles para que a gente tenha fôlego, tempo, para poder acompanhar o ritmo tecnológico. Mas como? Como é que nós vamos retardar o processo deles? Só se a gente mostrar que não existe mais perigo de guerra. Como? A gente acaba o comunismo. Porque aí o mundo vai entender que não existe mais razão de conflito. E o Congresso americano vai entender que a enormidade de verba desviada para isso pode ser utilizada para outra coisa. Daí é que nasce o Gorbachev. O Gorbachev não é fruto de um desejo soviético de mudar o sistema, porque estava muito aprisionado, agora vamos nos liberalizar, vamos fazer o homem ser mais livre. Nada disso. O Gorbachev é fruto de uma derrota militar. Eles não tinham alternativa. E ele recebeu um dever de casa muito explícito pelos militares russos, e que eu não estou dizendo por informação, por ouvir dizer, não, está escrito em documentos que são facilmente encontráveis. O desafio que o exército soviético colocou na mão do Gorbachev. Olha, tá bem, você pode promover a glasnost e a perestroika, mas se você não obtiver a retirada dos recursos americanos para o projeto, nós vamos atacar. Então, esse era o dever de casa do Gorbachev. E ele cumpriu direitinho. Quando ele anunciou a glasnost, a perestroika, o Império Soviético se explodiu em 29 países. E com lutas internas, inclusive. E o Congresso americano retirou as verbas do Star Wars. Agora, será que eles se contentavam com isso? Quer dizer, eu perdi e não tem mais nada a fazer? Vou pegar meu boné e vou para casa derrotado? Não era bem assim, não era bem assim. Vamos mudar de estratégia. Quando caiu o Muro de Berlim, automaticamente o projeto soviético mudou de feição. Retardar o Star Wars e inviabilizar a zona de retaguarda do Brasil. Porque ela era o credor da coragem americana. Que o americano sabia que ele estava prestes, no momento de deflagrar a Guerra Mundial. Mas ele tinha um trunfo na manga, ele tinha um coringa. Ele tinha uma zona de retaguarda e os outros não tinham. E por saber disso, é que o Gorbachev entrou no jogo. Nós estamos chegando perto do Brasil de hoje. Porque esse retardamento está acontecendo até hoje. Quando caiu o Muro de Berlim, quer dizer, mostrando para o mundo inteiro a derrubada do comunismo, foi um show. As televisões do mundo inteiro mostraram quase que simultaneamente. Mas o que era inesperado aconteceu. De repente, os magnatas americanos e europeus viram nascer na União Soviética centenas de milionários ao mesmo tempo. E aí pararam, como milionário no regime comunista. Então o regime comunista foi uma farsa. Ele é incapaz de governar a economia. Então havia um capitalismo subterrâneo na União Soviética. Mercado negro, grandes milionários, trocas financeiras, tudo combinado com a cúpula. É o que está acontecendo aqui. Tá? O governo protegendo os magnatas russos e se tornando também eles magnatas, enquanto a população sofria a desgraça do comunismo. Mas isso Wall Street descobriu.
E quando descobriu, apareceu um negócio chamado a Nova Ordem Mundial, que é um projeto muito antigo. Isso aqui vem lá da Idade Média. A gente já ouve falar muito de maçonaria, de Illuminati, coisas que vêm lá do passado e que sempre estiveram na veia do universo, pelo menos no nosso universo terrestre. Sempre estiveram nas nossas veias, esperando um momento para vir à luz. Tinha chegado o momento. Os magnatas dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, perceberam que eles poderiam se aliar ao comunismo. Como? Era óbvio. Era um magnata perguntando para o outro: vem cá, você gosta de ter concorrência? Deus me livre. Na Rússia não tinha. A indústria que fabricava automóvel era do Estado. Não tinha concorrente. Então, e quem é que fixava o preço? Quanto o povo aguentasse pagar, porque não havia concorrência. Que bacana. E imposto? Que imposto, rapaz? É o Estado que está fabricando. Mas que regime bacana, hein? E eu aqui pagando imposto, eu tendo que botar projeto no Congresso para ver se defendo a minha siderurgia, o outro... Não era necessário nada disso se a gente tivesse comunista. Então, foi o plano maquiavélico, o demônio entrando sobre o mundo. Foi exatamente quando os magnatas do mundo ocidental resolveram que a solução era o comunismo. Aí, a gente consegue entender uma coisa que era inexplicável. Como é que os Estados Unidos, o OTAN, que levou meio século para desenvolver uma zona de retaguarda, de repente deu as costas para ela? Por que deixou aparecer aí Venezuela? Por que Porto de Mariel? Como é? O americano ficou parado, sentado no meio-fio, chorando? Não, eles eram cúmplices. A gente entende aí por que foi criado o Fogo de São Paulo. É um projeto comunista, com o apoio do capitalismo, dos magnatas, poucas famílias, aqueles os donos do dinheiro. Se a gente soubesse que só 7 pessoas no mundo controlam toda a mídia mundial, é estarrecedor, mas é verdade. Quando a gente ouve falar Rockefeller, Rothschild, Soros, a gente está pensando na Ilha da Fantasia? Não está não, eles mandam no mundo. Mas aconteceram alguns acidentes de percurso, graças a Deus. Tanto no mundo como no Brasil. No mundo, a gente vê facilmente. Quando a gente diz que isso aconteceu, a gente não entende exatamente qual é o espírito da coisa. Isto levantou a opinião pública americana de uma forma tão radical e levantou um nacionalismo que estava oculto, preso na garganta. E os magnatas perceberam que eles eram vulneráveis a ataque no seu quintal. Então eles começaram a rediscutir o problema. Peraí, não era bem isso, a gente não tinha combinado isso. Eles queriam regimes totalitários no mundo inteiro, independente de ser comunista, império, califado, o nome que quisesse dar. Desde que o regime fosse totalitário, que a população fosse escravizada e o capitalismo dominasse as bases da economia mundial. Daí o Estado Islâmico apareceu também. Não o Estado Islâmico, os muçulmanos, os árabes. Porque para eles interessava também a manutenção do poder.
Quer dizer, qual é o califa lá, o sheik, que não tem medo da população se voltar contra a riqueza dele? E se a nova ordem mundial garantia para ele que ele continuaria totalitário e que a economia ia caminhar embaixo de forma a escravizar a população, o nome que se desse não tinha importância. O segundo acidente de percurso é bem definido, porque depois de todo o desdobramento da queda, vamos chamar assim, do Império Soviético, aquele esfacelamento, o poder soviético acabou na mão do Putin, que é KGB. Ou seja, todos os projetos da antiga União Soviética eram os mesmos projetos que estão na cabeça do Putin. Isso ficou muito claro quando ele disse textualmente que ele pretendia reconquistar os territórios perdidos. E colocou isso em prática logo na Crimeia. Quando a Ucrânia se declara favorável à incorporação à OTAN, ele invade a Ucrânia. Invade de forma indireta, mas nitidamente russa. É o outro acidente de percurso. A tentativa da Rússia de reconquistar o espaço político perdido, que não estava nos planos da nova ordem mundial. A gente não tinha combinado isso. Em seguida, aparece o Estado Islâmico. Também não tinha sido combinado. Quer dizer, teoricamente, para a nova ordem mundial, qualquer regime totalitário serve, ou servia. O sheik, o califa, o ayatolá, cumpriam todos os papéis. Eles eram totalitários e o capitalismo grossando embaixo deles. Perfeito para o projeto. Mas a tolerância com que os árabes conduziram o processo de formação da sua juventude, deixando que os extremistas ocupassem espaços cada vez maiores, foi a célula máter, a semente, o ovo da serpente do terrorismo internacional. É que esses terroristas ganharam tanta confiança que resolveram conquistar um espaço físico que antes não tinham. Eles estavam escondidos no Afeganistão, no Paquistão, na Arábia Saudita. Não bastou. Eles resolveram criar um Estado com território. Nasce o Estado Islâmico que estava fora do programa. Porque o programa do Estado Islâmico é acabar com a civilização ocidental via religiosa. O maior inimigo deles é o cristão. Isso não estava nos planos da nova ordem mundial, porque eles são cristãos. Agora, mais estarrecedor que tudo isso é que a Rússia, no século XXI, eu vou repetir, hein? No século XXI, construiu o maior abrigo nuclear do mundo, nos Montes Urais, ligado a abrigos nucleares em Moscou, até com rodovias subterrâneas. O que é isso? Para que abrigo nuclear se não vai ter guerra nuclear? Isso foi um acidente de percurso e tanto. A nova ordem mundial rachou. Os magnatas racharam. Muitos deles deram um passo para trás. Não é isso que a gente quer. Nós estamos em risco. Aí eu imagino uma reunião da Trilateral ou da Comissão de Bilderberg, tudo isso faz parte do projeto da nova ordem mundial. Eu imagino eles reunidos e dizendo assim: meu Deus, a gente entrou num barco furado. Nós estamos colocando a cabeça na guilhotina. Como parar isso? Dá tempo, dá tempo. Aí eles olharam em volta
disseram: dá, ainda dá tempo. Por que dá? Dá porque o que a gente pensou que ia acontecer para o domínio mundial, que era a comunização da zona de retaguarda dos Estados Unidos, ainda não aconteceu. Não aconteceu? Não, porque lá também houve acidentes de percurso. O primeiro deles foi que a nação brasileira é essencialmente cristã. Então, dentro do ânimos, dentro da alma brasileira, existe o sentido de Cristo, existe o sentido de justiça, existe o sentido do bem. E aí, esse obstáculo formou um muro praticamente intransponível para os projetos do PT, que era, em síntese, a mão amiga que afagava a nossa zona de retaguarda para conquistar todos os corações e, finalmente, todos os territórios. Não aconteceu por essa muralha chamada Igreja Católica, reforçada pelos evangélicos, porque também são cristãos, são navegantes do mesmo barco. Então a gente pode dizer que a quase totalidade da população brasileira está no mesmo barco contrário a esse projeto, o que não era esperado. Um outro acidente de percurso foi que quem era a mão, quem era o operador do sistema que deveria ser implantado, que era o PT, no nosso caso, foi desnudado por esse outro acidente de percurso, Roberto Jefferson. Mas ao desnudar a primeira falcatrua, ao mostrar o caráter do poder que estava tentando se perpetuar de uma forma amoral e ilegal, foi aqui. Daí para frente é que a gente pode assistir. Por isso é que a gente está aqui hoje, falando essas coisas. Porque nós somos fruto de uma reação ocorrida aqui com Roberto Jefferson. Dali surgem as redes sociais, começando a realmente desnudar o projeto comunista do Brasil. E isso vem num crescendo que está se tornando incontrolável. Os comunistas perderam a guerra das redes sociais. Tentam obstar esse caminho, mas ele é avassalador. Com o racha da nova ordem mundial, ele botou magnatas, donos de dinheiro, do lado de cá. Isso quando a gente tenta transferir para a nação americana, que ela é bem consistente, ela é muito mais coesa do que nós. Eles são muito mais conservadores na origem, como eu digo, no ânimos, do que nós. Eles têm valores tradicionais que são tão arraigados na alma americana. Mas a gente pode até dizer que lá, as duas correntes políticas que se confrontam são perfeitamente definidas, democratas e republicanos. E os democratas, que namoraram com a nova ordem mundial, desde que foram guindados ao poder, e até mesmo alguns republicanos flertaram e flertam com esse poder, é oposto ao espírito republicano que renasce nos Estados Unidos. Então lá, a direita já está levantando. Lá, o Congresso americano, hoje, é formado por republicanos. Os democratas sofreram uma derrota enorme nas últimas eleições americanas.
Ou seja, os valores americanos estão falando mais alto. E aqui, no Brasil? Nós somos a representação física da reação. Nós fomos para as ruas. Nós combatemos um combate diário na internet. Nós abominamos a mídia que esconde os fatos reais para deixar que a gente coma o prato só pelas beiradas, quando o prato principal a gente não viu na mesa. A gente começou a ver. Isto é resultado exatamente desses acidentes de percurso. E por isso é que o estrategista americano lá da nova ordem mundial, ou os estrategistas, descansaram, ou pelo menos respiraram. Porque o projeto de dominar a ZR Brasil não vingou. Hoje, nós estamos em luta. Nitidamente nós estamos vencendo. O sonho comunista agoniza. O projeto comunista que tentaram colocar nas nossas costas está se esvaindo. O PT está morrendo. Ao morrer, tal qual uma fileira de dominós, o PT leva junto, de roldão, Colômbia, Venezuela, Argentina, Cuba. Leva tudo isso. E lá no final, ainda leva a Rússia. O projeto comunista está no fim. Nós estamos vencendo? Estamos. Estamos perto? Estamos. O que falta? Muito menos do que supõe a vã filosofia. Falta pouco. Faltam poucos passos. Mas eu não vou dizer aqui que passos que faltam. Eu sei os meus. Eu tenho convicção do que eu vou fazer amanhã, como eu tenho convicção do que eu estou fazendo agora. Eu tenho os meus passos. Mas os meus passos não bastam. Os passos têm que ser da nação brasileira.